Qual desses carros das antigas que mais te impressionou ali? Fala, poxa vida, tinha competição com um carro desse aqui, ele é muito delicado, ou sei lá, o que foi mais rápido, O qual mais o mais bonito. bonito, ou mais fácil de guiar? Qual deles você destaca desses que você pode pilotar? E o pior que vai ser engraçado, né? Porque eu acho que o mais bonito era o mais conhecido de patinho feio, não era? Que era... Sim. Sim. E é o pior que é o carro que mais me atrai, assim, porque é o lado que eu vejo de um carro de corrida se tornando, pelo que eles tinham de informação na época, né? Que eles colocam uns spoilers maiores, uma asa... Que eles chamam de Bateau-Mouche, né? E aí eles pegaram e fizeram esse carro como um desenvolvimento, né? Lógico, alterando um pouco a característica do carro, né? Para tirar um pouco por causa das montadoras, né? Que não estava mais apoiando. Mas, ao mesmo tempo, era um carro que tinha mais performance, né? E eles estavam colocando já uns pneus slicks nesse carro, só que não era um carro compatível para o pneu slick, né? Então, é um carro que não tinha uma suspensão para um pneu slick. Você vê que era um carro um pouco mais mole do que o ideal e era um carro, com certeza, eu acho que ali era um dos carros mais difíceis de pilotar, com velocidade. Porque quando você pega o primeiro, vamos falar dos Opalas ali, com pneu radial, é um carro muito próximo do de rua, né, com poucas coisas de diferença de setup. Então, é um carro que o cara já espera que vai andar meio de lado, tá, vai andar esfregando. Mas quando você já vai para esse lado desse carro que já tem um pouco mais de aerodinâmica e coloca o pneu slick e não tinha freio para aguentar 100% o pneu slick, porque assim, Imagina. quando você aumenta a aderência com o asfalto, né, você judia mais do freio, então você judia mais do câmbio. Então, eu acredito que aquele carro, provavelmente, assim, do que eu guiei, eu achei que é o carro que mais vai desafiar e que eram os pilotos que realmente já tinha que ter um pouco mais de confiança no carro por ser mais rápido de contorno, mas não era um carro acertado 100% para aquele tipo de pneu. Então, eu coloco esse daí, eu acho que foi o da época mais difícil, assim, crítica, assim, para pilotar. Tem alguma pergunta pra ele, Felipe? Várias. Não, eu tenho várias, mas assim, eu tenho umas que vão fugir do filme no Sim, final. sim. Então eu vou fazer uma do filme, mas a parte do filme, como eu fiz, muitas que eu vou perguntar, vai ser difícil achar algo que eu não vi ali, mas Renan, naquele dia da gravação, tava o Ingo Hoffman lá, tava um carro do Ingo Hoffman, que aliás o Ingo não sabia que existia mais, foi uma surpresa Que que legal. tá no filme, Tá no aquela filme. imagem do filme dele entrando numa garagem, É real. a gente fez de propósito. E tava o Christian com o carro do Wilsinho, isso é uma coisa que me pega bastante. O que você ressalta ali da experiência dos carros e daquele dia? Pô, o Ingo tem 12 títulos da Stock. Eu acho praticamente inquebrável. Entre os recordes esportivos do mundo aí que você pega, cara, eu acho que Michael Phelps é inquebrável e me parece que seja inquebrável esses 12 títulos da Stock hoje é duro. Eu queria que você falasse o que te chamou mais atenção naquele dia de gravação, além dos carros, ali do Christian, do Ingo e tudo mais. Além de estar no meio de caras que eu desde criança admiro, né? O Ingo, eu sou super fã do Ingo, né? Pela história dele. Ele sim é um dos pilotos que nem eu comentei antes sobre o talento natural, que é um cara que ele consegue ter uma percepção do carro muito diferente, né? E você conversando com ele, você vê o quão técnico que a pessoa é, né? E é natural da pessoa, a pessoa não aprendeu aquilo nasceu com ela, sabe? E ele contando, né, as histórias que eles passavam, né, do passado, os desafios, né, até pela própria segurança dos carros, né, que era desafiadoras com segurança do carro e ao mesmo tempo com segurança dos autódromos, né, que eram diferentes daquela época. Então, era muito a paixão que eles viviam aquilo, né, com pura paixão. E o Ingo, eu acho que ele tinha uma capacidade extremamente absurda sobre o que passar de informação para o próprio chefe de equipe sobre o carro. Então, porque como não tinha telemetria no final ele até pegou a época mais atual, né, que ele ficou gerações, né, na Stock Car. Sim. Mas como não tinha telemetria, não tinha recursos eletrônicos pro chefe de equipe conseguir recorrer, ele ficava... É muito do que o piloto falava pro chefe de equipe. Então, ele sabia passar muita informação pro chefe de equipe que muitos pilotos não conseguiam ter esse feeling, sabe?
desde que seja uma vibraçãozinha na roda dianteira, uma pinça freia diferente que a outra de um lado para o outro, sabe? Essas coisas finas que eu conheço muito piloto rápido, mas piloto técnico que tenha esse feeling do carro são poucos, né? Então aí você vê que o Ingo é um cara, assim, eu conversando principalmente depois de bastidor, ele, putz, se eu deixar aqui a gente passa o dia falando de coisas que ele percebia, e aí esses caras dão um pulo de step em cima dos outros, né? O cara descobre uma situação de setup, de alguma coisa de carro, que os outros estão lá tentando virar tempo, mas o cara não tá pensando, o cara tá tentando virar tempo. E ele já é o cara que conseguia pensar, e fala, não, se eu fizer isso, o carro vai evoluir, se eu fizer aquilo, é diferente. E transmitir isso para o chefe de equipe era importante. Eu acredito muito que, principalmente dos primeiros títulos dele, que foi meio bem consecutivo, é totalmente isso. E aí eu falei, é da pessoa. E aí poder passar o dia com os caras lá, o Christian também, contando as histórias dele, apesar que ele ficou muito tempo fora ali, eu acompanhava ele fora pequeno, mas assim, do Ingo, que já fazia mais parte da minha realidade, de que eu acompanhei, assim, né, de pequeno, ele realmente foi um cara que realmente como que eu posso dizer? É aquela parte que, assim, você se espelha tentando ser igual, mas em épocas diferentes, né? Porque eu acho que eu sempre, apesar de eu ter começado no automobilismo um pouco mais atual, eu vivenciei essa parte, né, de pegar carros sem telemetria, sem, né, era por causa do automobilismo mais do regional, não foi nem por causa de época, era mais por causa de carros diferentes. E eu sempre me preocupava muito com isso, ainda mais de ser filho de mecânico, eu tinha essa preocupação de saber passar informação para a equipe, que eu sei que no fim das contas isso acaba ajudando muito, né? Hoje a gente tem a telemetria, tem os engenheiros acompanhando, mas ainda depende do piloto, né, para passar certos feedback, mas muito menos do que naquela época. Naquela época era 100% o piloto. O piloto tinha que falar o que o carro tinha. E eu trago aqui um recado mais do que especial. Você que curte cashback do supermercado, da loja, de tudo que você gosta de comprar, fique ligado porque a Mint trouxe novamente a promoção do cashback. Você que ainda não investiu na Mint, basta você investir a partir de R$ 150 em qualquer criptoativo e a Mint te devolve R$ 50 em Bitcoin. É isso aí, você investe a primeira vez, utiliza o cupom MOTOR50 na hora que você estiver fazendo o seu cadastro ali com os seus dados e investe R$ 150 em criptomoedas. Assim que você fizer esse investimento, até o 5º dia útil do mês seguinte você vai receber os R$ 50 em Bitcoin. É isso aí. Obviamente você conta com toda a assessoria do aplicativo super fácil da Mint e também as informações, você tem conteúdo de primeira qualidade ali também, porque eu sei que você observa, inclusive, no noticiário aí como que as pessoas estão ganhando com o Bitcoin que bateu recorde de cotação há alguns dias, é isso. Então, não se esqueça, Motor50 é o cupom que você vai utilizar na hora de fazer a sua inscrição e também fizer R$ 150 em investimento, e aí pode ser qualquer criptoativo, tá legal? Então fique ligado porque, como a gente sempre fala aqui, Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual.